Protógenes Queiroz, o ex-delegado que comandou a Operação Satyagraha, hoje vive na Suíça. Depois de constantes ameaças, recebeu asilo político. Com o endereço mantido em sigilo, nós nos encontramos nas ruas de Genebra. A vida na Suíça é simples. Ele anda de ônibus e ainda usa bengala para se locomover depois de uma cirurgia na perna. Nesta entrevista exclusiva, você vai saber o que Protógenes pensa sobre o Brasil, a Operação Lava Jato e a prisão de empresários e políticos. O ex-delegado também faz uma corrosiva acusação sobre o sistema eleitoral, incluindo a segurança das urnas eletrônicas. Opiniões fortes de quem já foi delegado, deputado e prendeu gente muito importante. Ele é fanático pelo Botafogo, mas foi por causa do Corinthians que ganhou projeção. Em 2007, o então delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, dizia ter provas da ilegalidade dos 64 milhões de dólares investidos no Corinthians pela MSI. A empresa de marketing esportivo era acusada de funcionar como fachada para a lavagem de dinheiro do magnata russo Boris Berezovsky. A MSI tinha sede em Londres e era representada no Brasil pelo iraniano Kia Jourabchian. A ligação entre Berezovsky e MSI foi investigada pela Interpol. O Ministério Público solicitou a prisão do empresário. O pedido chegou a ser aceito pela Justiça Federal, mas em 2014, a 6ª Vara Criminal de São Paulo absolveu o magnata, o dono da MSI e o então presidente do Corinthians, Alberto do Alibe. Em 2008, Protógenes Queiroz ganhou fama de caçador de corruptos ao conduzir sua investigação de maior repercussão, a Operação Satyagraha, que acusou o banqueiro Daniel Dantas, sócio fundador do Grupo Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, o investidor Nagy Narras e outras 14 pessoas de manter um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas. O juiz federal Fausto Martim de Sanctis determinou a prisão dos investigados. Protógenes comandou a ação e recebeu uma série de críticas. O uso de algemas foi considerado abusivo pelo Supremo Tribunal Federal. É um quadro de espetacularização das prisões, isso é evidente, né? Dificilmente compatível com o Estado de Direito. O uso de algema abusivo, nós já falamos sobre isso aqui. Protógenes também teria vazado detalhes da operação para a imprensa e realizado escutas não autorizadas com a participação de agentes da Agência Brasileira de Inteligência. O delegado acabou afastado do comando da Satyagraha. Eu acho que esse delegado tem que ficar no caso. Esse cidadão não pode, depois de fazer a investigação de quase 4 anos, depois de apurar, depois de fazer todas as coisas que foram feitas no processo, na hora de finalizar o relatório, esse cidadão dizer: eu vou embora fazer meu curso para deixar para outro. E ainda dá vazão para insinuações de que ele foi tirado. Indiciado pela Polícia Federal, Protógenes sempre negou as acusações. Protógenes Queiroz foi exonerado da Polícia Federal. E na semana passada, o caso ganhou mais um capítulo. A Justiça Federal de São Paulo ordenou a prisão de Protógenes, porque ele não compareceu à audiência, que estipularia como seria cumprida a pena determinada pelo Supremo. Segundo a defesa do ex-delegado, ele recebeu asilo político do governo suíço, mora em Genebra e, por isso, não compareceu à audiência. A Operação Satyagraha foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a alegação de usar meios ilegais para obter provas. A Justiça Federal liberou os bens bloqueados de Daniel Dantas. O banqueiro processou a União por danos morais. Bom dia a todos aí no Brasil, aqui na Suíça. Um dia lindo de primavera. E eu estou com o ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes de Queiroz. A Justiça Federal decretou semana passada no Brasil a sua prisão, mais uma vez. Como é que o senhor tomou ciência, ficou sabendo dessa prisão? Eu tomei ciência através da imprensa, porque a imprensa nacional divulgou amplamente a decisão na íntegra da juíza da Vara de Execuções, a juíza Andréa Muruzzi Sarney, e foi uma surpresa muito grande, porque jamais eu imaginaria uma segunda decretação de prisão com todas as provas públicas e notórias que meu domicílio é aqui na Suíça, domicílio esse por uma consequente requerimento de asilo, ao qual
eu recebi honrosamente a proteção das autoridades suíças, do governo suíço, ao qual eu tenho o maior respeito e carinho pelo país e pelo seu povo, e o maior respeito pela decisão das autoridades que me considero esse asilo. Por mais de um ano eu já permaneço aqui, com toda a proteção, com toda a segurança. Essa juíza não poderia ter ouvido o senhor pela internet? Não existe essa possibilidade? Sim. Eu recebi, foi enviado uma carta rogatória para cá de uma forma ilegal, não cumpriu nenhum requisito de uma carta rogatória, e era até uma situação inusitada até para as autoridades suíças. Como é que um asilado político pode receber uma intimação do seu país de origem, ao qual ele não pode retornar, para comparecer a uma audiência? Mesmo assim, eu, em respeito à justiça brasileira, em respeito até à própria juíza Andréa Amoruzzi, entendendo que ela pode ter se equivocado numa decisão assodada, eu alertei, e meu advogado foi orientado no sentido de dar uma segunda opção. Primeiro, que o Tribunal Regional Federal ele considerou o meu domicílio aqui. Segundo, já na primeira decretação de prisão. Segundo, que na impossibilidade de eu sair do país, porque eu não posso sair, porque existe uma interdição de eu voltar ao Brasil, isso é por legislação internacional, né, nem por um capricho do governo suíço, né, o governo suíço, as autoridades suíças obedecem à legislação internacional, da própria Organização das Nações Unidas referente a refugiados, e eu dei uma segunda alternativa, que seria uma audiência via videoconferência, como é comum no Brasil. A própria Justiça do Paraná. A Justiça do Paraná ouviu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por videoconferência, ouviu o ex-presidente Lula por videoconferência. Exatamente, um instrumento jurídico processual normal, e ainda mais no meu caso, que a minha condenação é prestação de serviço à comunidade, ou seja, aqui eu vivo na Suíça, e a Suíça como um todo, eu não me determino a dizer qual cantão eu habito, nem meu endereço, até por obediência à própria legislação da proteção de refugiado e asilado, mas era comum se uma audiência de videoconferência para realmente respeitar essa situação, e a própria juíza escolher aqui várias instituições. Está dizendo que ela teria condições de ter te ouvido pela internet e até de avaliar a sua prestação de serviços aqui mesmo, mas ela optou por não levar isso em consideração. Exatamente, ela optou por uma medida extrema e desproporcional à pena que me foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal, que também já está sendo objeto de uma apreciação de uma ação revisional. Eu gostaria de pedir que o senhor explicasse por que é que o senhor foi condenado, porque foi considerado que o senhor quebrou um sigilo funcional da função, mas não houve, então, fraude processual. As provas que foram obtidas na Operação Satyagraha são ainda consideradas, ou seriam consideradas válidas? Não foi considerado que elas são ilegais? Sim, a Suprema Corte considerou que houve apenas vazamento de informação para a imprensa. Esse vazamento não se consubstanciou na divulgação de nenhum áudio, nem de nenhuma imagem, de nenhum documento oficial da Operação Satyagraha, apenas a constatação por jornalistas de televisão e de outros meios de comunicação que registraram a execução da prisão dos investigados na época, inclusive até do ex-prefeito Celso Pitta. Foi apenas as imagens divulgadas da execução da prisão, ou seja, a algema nas mãos dos investigados e dos presos da época, e que foi até objeto também de uma discussão na Suprema Corte, que impôs uma jurisprudência, uma súmula da algema, obrigando que os policiais do Brasil não mais algemassem os presos que forem presos efetivamente ou que forem conduzidos à presença da autoridade judicial. A prisão isso foi por causa da prisão do banqueiro Daniel Dantas, quer dizer, a imagem do banqueiro sendo algemado ou
a imagem do prefeito de São Paulo, Celso Pitta, sendo preso, saindo na porta de casa ainda de pijama, a divulgação, a imagem do Najinarras. Sim. Quer dizer, essas imagens, a polícia, o STF considerou que essas imagens eram um problema, mas não houve então divulgação nem de áudio das provas, nem de vídeo das provas, nada disso, foi só do momento da prisão. Foi só do momento da prisão. O STF, o que a investigação apurou, na época, e chegou a essa conclusão, foi a divulgação dessas imagens, foi a coleta dessas imagens, não a divulgação pela polícia, foi a coleta no momento da prisão desses jornalistas que fizeram essas imagens. Sabe que isso é tão estranho no Brasil de hoje, em 2017, quando a imprensa tem acesso ao conteúdo de delações, quando o Brasil tem acesso ao áudio de telefonemas que foram grampeados, quando o Brasil tem acesso a tantas informações, chega a parecer surreal que o delegado que investigou que tenha sido o único condenado e tenha tido a prisão decretada. Hoje isso não aconteceria, eu acho. Eu acredito que hoje seria até um constrangimento de condenar a autoridade por uma simples divulgação de uma imagem de execução de qualquer preso no país, né? Naquele momento já era absurdo, porque considerando que todo dia se prende pessoas no Brasil de todos os níveis e classes sociais, e principalmente das classes sociais mais pobres, elas são mais expostas, né? Nos meios de comunicação você vê pessoas algemadas nos pés, nos braços, tem até uma imagem épica, histórica de presos pobres descendo o Morro da Rocinha com corda no pescoço, né? Uns 20 presos. E essas imagens foram significativas naquela época para protestar contra direitos humanos, mas os policiais, as autoridades envolvidas não sofreram qualquer punição quanto a isso, porque era uma situação, e é até hoje considerado pela mídia nacional, uma situação comum, de que a pessoa presa tem que mostrar para a sociedade qual a pessoa que está sendo presa, o crime que ela cometeu, até para a sociedade se proteger quanto aqueles meliantes, o modus operandi que eles fazem. E por que Para o senhor, eu entendi que o senhor está fazendo uma relação e uma comparação. Se o pobre pode ser preso e algemado e com corda no pescoço, por que o rico não poderia ser preso? Para o senhor, existe diferença entre os crimes? Existe. A justiça brasileira é uma justiça dual, né? Isso foi muito debatido na Operação Satyagraha. Nunca houve esse debate público, né? E nós considerávamos que existia essa justiça dual nos bastidores, principalmente eu que coordenei, nós que coordenamos na época, por quase 20 anos na Polícia Federal, operações de inteligência, operações secretas, com acesso a muitas informações. Nós víamos que a justiça, nós fazíamos nosso trabalho e a justiça se comportava de uma maneira totalmente diferente a proteger os criminosos de poder aquisitivo mais alto, os criminosos de poder político mais forte e os criminosos com poder de corromper a autoridade. Então a justiça sempre privilegia até nos dias atuais esses tipos de criminosos, né? Recentemente, a inversão de valores, ela é flagrante, a inversão de valores. Recentemente, a ministra Eliana Calmon, ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, deu uma entrevista ao Ricardo Boechat e disse que se não houver denúncia envolvendo magistrados, se não forem falados nomes também do judiciário, a delação da Odebrecht não vale nada. A Polícia Federal, eu faço parte de uma geração na Polícia Federal, nós policiais praticamente inauguramos, né, essa sequência de juízes, e juízes não só de primeiro grau, e começou com juízes de primeiro grau, depois fomos para juízes de tribunais regionais federais, depois chegamos até a ministros do STJ com operações da Polícia Federal que nós revelamos verdadeiros esquemas de venda de sentença, venda de liminares para narcotraficantes internacionais, venda de liminares para criminosos de organização criminosa, venda de sentenças, mas nada disso obstou que a justiça se comportasse de uma maneira diferente. Não houve mudança.
O senhor acredita que, no seu caso, no julgamento a respeito da Operação Satyagraha, na anulação da Operação Satyagraha, o senhor acredita que tenha havido esse tipo de influência econômica, interferência no judiciário? Foi flagrante, né? A influência foi flagrante. Eu me recordo muito bem que o desembargador convocado ao STJ, ele se chamava Dilson Macabu, do Rio de Janeiro, de uma pessoa de uma influência muito grande. Hoje ele é advogado, advogando hoje nos meios jurídicos de crime financeiro, talvez. Ele já fazia parte de uma associação de criadores de gado, né, de elite, envolvendo a estrutura que eu investigava. Então, aquilo me suspeitou. Eu fiz um pronunciamento da Câmara que era para considerá-lo suspeito. Eu enviei um documento ao presidente do STJ na época para considerá-lo suspeito. E mais, depois que isso aconteceu, nada mudou no quadro. E à época eu saio de um patamar de delegado para deputado federal, para divulgar aquilo publicamente na tribuna da Câmara, nos meios de comunicação. Aquilo foi divulgado, mas não obstou a paralisação da continuidade do resultado final, que seria anular a Operação Satyagraha dentro da turma do STJ. E o membro do Ministério Público, à época, eu não me recordo o nome, ele dá o parecer favorável à anulação, se aposenta um mês depois e o processo fica dormindo na Procuradoria-Geral da República por um bom tempo. A Operação Satyagraha foi anulada em 2011, mas essa anulação foi confirmada no STF em 2015. Exatamente, foi confirmada uma decisão monocrática do ministro Luiz Fux, que entendeu pelo conteúdo processual, que ele entendeu que o recurso interposto pela Procuradoria-Geral da República à época foi intempestivo, ou seja, houve uma desídia do antigo membro do Ministério Público, que funcionou, eu não sei se o que aposentou, houve uma desídia dentro do Ministério Público Federal. O que é desídia? É como se você não se importasse em propor aquele recurso no prazo determinado, que na minha avaliação foi posto no prazo legal. Na minha avaliação, o Ministério Público Federal não errou, a que assumiu posterior ao procurador que se aposentou. Você está dizendo que o ministro Luiz Fux, numa decisão monocrática, quer dizer, não foi no plenário para essa decisão, foi o ministro Luiz Fux sozinho que decidiu ratificar a nulidade da Operação Satyagraha. Você está dizendo que ele não levou em conta o mérito da questão, ele não foi ver se as provas eram fraudadas, não foi isso, foi por causa do recurso, do tempo do recurso. Ele só analisou, ele não analisou o mérito, ele só analisou a questão da temporariedade, né, do recurso interposto. A gente costuma pedir perguntas pelo Twitter para os nossos seguidores nas redes. Dessa vez, como a entrevista era sigilosa, o local era sigiloso, tudo foi feito de última hora, por questões de segurança, a gente não pediu essas perguntas para os nossos participantes, mas eu mandei uma mensagem direta para o jornalista Rubens Valente, que escreveu o livro Operação Banqueiro, e pedi para ele uma pergunta. Ele diz assim: peça para ele explicar ao espectador que ele não foi condenado por fraude processual, como eu já vi alguns textos dizendo pela internet, e sim pelo vazamento. Quer dizer, você é o único delegado. Acho que você é um caso único no Brasil, não? Sim, eu sou o primeiro e único delegado a ser investigado pela Polícia Federal. Eu sofri 4 investigações para auditar os trabalhos de investigação da Polícia Federal. Foram inúmeros procedimentos administrativos a auditar a minha conduta funcional e nenhum desses procedimentos identificou qualquer tipo de fraude ou interceptação telefônica ilegal ou violação de sigilo referente à divulgação de áudio envolvendo alguma autoridade, ministro, presidente da República. Não, de maneira nenhuma. Apenas foi o vazamento de informação. No momento da prisão. No momento da prisão. Isso é que o Supremo Tribunal Federal considerou. Então, fazendo uma relação entre a maneira como a Operação Satyagraha foi avaliada
e o que a Operação Lava Jato já fez até agora, em relação a essa parceria com a imprensa, porque vazamentos existem, o senhor se surpreende de ver como a Lava Jato está passando incólume, ou o senhor acha que, à medida que ela for avançando, a pressão também vai aumentar? A pressão ela já começa com a delação do Alberto Youssef, que era um antigo investigado que eu investiguei na Operação Macuco, lá no caso Banestado. Isso eu estou falando do ano de 2000, 1999. As pessoas, esse modus operandi, essas matrizes da corrupção, elas são as mesmas de 10, 20, 30 anos atrás, né? Então, eu considero que a Operação Lava Jato, a pressão vai aumentar, ela sofre o mesmo tipo de problema que a Operação Satyagraha sofreu, sendo que com uma vantagem, a vantagem é que a população foi para a rua exigir das autoridades, exigir do Supremo Tribunal Federal uma conduta em prol da democracia, em prol da segurança jurídica, em prol de respeito à própria justiça brasileira, né? Então, esse clamor das ruas que muitas das vezes é negado por alguns magistrados, ou por até alguns ministros da Suprema Corte, ou até por alguns ministros das CJs, não é tão encarado assim nas decisões, quando nós vemos que a pressão contra o juiz Sérgio Moro foi muito grande, ameaças, obstrução da investigação, tentativa de obstrução, divulgação de material altamente sensíveis, mas que para o domínio público é importante esse material, porque a investigação de corrupção na estrutura do poder público, quando nós investigamos, exemplo da investigação Satyagraha, quando envolve dinheiro público, por que eu, cidadão, que pago os meus impostos, por que eu, cidadão, que vou na padaria tomar o meu café com pão e com o café com leite e pão com manteiga, que está lá o tributo envolvido, por que eu não posso saber do dinheiro público que foi desviado, para onde foi desviado, o que essas pessoas estão fazendo com esse dinheiro, que proteção essas pessoas estão recebendo, de quem está recebendo essa proteção, qual a estrutura do Estado que está protegendo essas pessoas. Por que eu, brasileiro, eu que voto, eu que tenho o direito de votar e ser votado, eu que trabalho, que acordo às 5 da manhã, ou acordo às 7 da manhã, que boto o filho no colégio, que pago o meu plano de saúde porque a saúde pública é um descrédito total, por que eu, que quando contribuo para a Previdência Pública, durante 35 anos de trabalho, não recebo o meu direito correto, eu não posso ter acesso a essas informações? Está tudo errado. Então, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal decidir que algumas divulgações dessas informações são importantes, como o próprio doutor Sérgio Moro assim decidiu, ele decidiu a compartilhar o peso da sua decisão. O Supremo, ao decidir, ao confirmar as decisões do juiz Sérgio Moro, decide porque compartilha o peso da responsabilidade dessas decisões e a importância para a República Brasileira e para o povo brasileiro. Eu encaro dessa forma, Mariana. Você chega em algum momento a se comparar com o trabalho do Moro ou do procurador Deltan Dallagnol? Não, eu me comparo na execução do cumprimento do dever. Me comparo no cumprimento do dever. Não existe essa alegação de que existe uma tendência política por trás para desqualificar o trabalho. Eu sofri a mesma coisa. Na Satyagraha foi o mesmo discurso. Olha, é para atingir o grupo político B, não é? Protógenes, você na Satyagraha, você atingiu todo mundo. Na Operação Satyagraha, uma das alegações era de que o Protógenes Queiroz estaria investigando o Banco Opportunity e prejudicando os investimentos na área de telecomunicações, favorecendo assim uma Telecom Itália. Essa foi a acusação na época. Exatamente. Existia na época, e nós identificamos isso está dentro da investigação, um conflito
de interesse empresarial muito grande envolvendo a estrutura do Estado brasileiro. E nós não entramos nesse mérito, né? Nós não entramos nesse mérito, apenas foi dado um alerta desse conflito e dos danos que era para os cofres públicos brasileiros e da estrutura toda que suportava esse conflito interligado com outros interesses, a desviar dinheiro público da estrutura do país. Você acha que na Satyagraha você foi longe demais? Não, eu cheguei até onde me foi permitido, né? Eu cheguei até onde me foi permitido e se nós avançássemos mais, eu garanto que ela serviria de um suporte muito forte para a estrutura da Lava Jato, que há uma interligação muito grande, porque a mesma matriz de corrupção que eu investiguei na Operação Satyagraha é a mesma matriz de corrupção que existe na Lava Jato. É a mesma matriz que existiu na Operação Banestado anos antes? Mesma matriz. Lá nós vamos encontrar o Alberto Youssef, lá nós vamos encontrar o doleiro Matalon, lá nós vamos encontrar o doleiro Toninho da Barcelona, lá nós vamos encontrar o Funaro, o Lúcio Bolonha Funaro, que aparece como doleiro só do Eduardo Cunha, mas eu acredito que na própria delação é muito mais ampla do que isso, né? Lá aparece, lá atrás, no próprio Banestado, já aparecem as grandes construtoras, a OAS, a própria Odebrecht, que era CBPO na época, a Mendes Júnior, com desvio de bilhões de dólares, né? E a matriz de desvio se utiliza de doleiros, instituições bancárias nacionais e internacionais. E que se você colocar sobreposta uma em cima da outra, né? Sobreposta, você vai encontrar os mesmos atores, as mesmas instituições, as mesmas empresas, os mesmos políticos envolvidos, as mesmas estruturas. Você acha que assim a Lava Jato pode ter o mesmo fim da Satyagraha? Você acha que vão conseguir ou estão tentando terminar com a operação? Se a população não mantiver essa mobilização nacional que se iniciou a apoiar a Operação Lava Jato, a apoiar os colegas da Polícia Federal na Lava Jato, que já houve uma transformação na estrutura de coordenação, foi, na minha avaliação, um erro muito grande. Eu entendo que os colegas, evidentemente, que numa operação dessa complexa, a exaustão é imensa, mas você não poderia nunca trocar subitamente os atores principais como foi substituído. Então há um componente político já de desestruturar a própria operação, um sistema que ele não é visível, né? E essas pressões atingem os membros do Ministério Público, o próprio juiz Sérgio Moro e os outros colegas do Ministério Público, eu acredito que não dormem 24 horas nos finais de semana, e durante a semana tem o sono interrompido pela exaustão de trabalho, mas que tem que haver uma força-tarefa com outros profissionais para se manter de pé essa operação, e que a lei tem que valer para todos, a lei vale para todos, né? Então não se pode, num trabalho gigantesco desse, ter posições extremadas e pôr em risco, que muito se levanta a bandeira, temos que sustentar a democracia, a governabilidade, o respeito às instituições, mas ao mesmo tempo com um discurso lateral de que tem que se anular a operação Lava Jato, tem que se anular algumas delações. Tem que sobrar alguém para tomar conta, tem que sobrar algum político, tem que sobrar alguma instituição, tem que sobrar alguém para conduzir o país. Mas não precisa para isso anular uma operação. Exatamente, não precisa para isso anular a base da estrutura da mudança que o país precisa, né? Porque acho que a diferença principal entre a Operação Lava Jato e a Operação Satyagraha é que a Lava Jato foi devagar, ela foi caminhando por etapas, e a Satyagraha pegou todo mundo ao mesmo tempo. Era um tsunami, né? Foi um tsunami na superestrutura do Estado brasileiro. Foi uma estrutura muito poderosa, uma estrutura que administrava aí fundos de pensão, que hoje já chega na ordem de quase 1 trilhão
de dólares. Então, você prendeu... o Protógenes Queiroz já prendeu o Alberto Youssef, prendeu o Nagy Narras, prendeu o banqueiro Daniel Dantas, prendeu o Paulo Maluf. Você já prendeu muita gente importante. Você já... Em algum momento você previu que um dia o Brasil teria um governador como Sérgio Cabral preso, ele, a mulher? Você imaginou isso para o Brasil? Não imaginei, não. Nós começamos o trabalho lá atrás prendendo, né, foi o ex-governador de São Paulo, um homem poderosíssimo, né, Paulo Maluf, de um partido muito forte, com relações políticas realmente historicamente muito fortes, e ele ficou preso durante 40 dias. Eu já achei que foi um tempo grande pelo poder que ele tinha, pelo dinheiro que ele tinha, mas aquilo foi significativo. Então ali nós iniciamos a mudança do país de uma forma que a população viu com os outros olhos a atuação das instituições. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha libertado o Paulo Maluf após 40 dias, mas ao deixar, né, Paulo Maluf 40 dias na cadeia, ainda que não cumpriu a pena que deveria ter cumprido, eu entendo que foi significativo. Mas mesmo assim eu falei, o Brasil vai demorar aí. Eu e minha equipe, nós conversávamos, puxa, é tanta gente importante e poderosa que é difícil de você imaginar que um governador ou um ministro, ou um senador ou um deputado vai ficar 20 anos na cadeia, 30, né, como ficam os criminosos mais pobres, né, comuns, vítimas do próprio sistema, né, porque se hoje não tem escola, você vai ver a causa. Se hoje você não tem hospital público decente, você vê a causa. Se hoje você tem um endividamento brutal e tributário relacionado à atividade empresarial, você vai ver aonde está saindo esse dinheiro, né? Então essa superoneração do Estado brasileiro, que sai de uma dívida externa de 200 bilhões para casa de 4 trilhões de dólares, né? No endividamento interno, e de uma dívida externa de quase 1 trilhão, é extremamente preocupante. Você vê o Brasil sendo entregue ao capital financeiro, né? O capital financeiro selvagem e criminoso, né? Que são os que colaboram a sugar toda a estrutura do Estado, a estrutura econômica, social, e a contaminar a estrutura política. E isso é muito preocupante quando essas autoridades eles não têm a responsabilidade e o olhar das consequências futuras que vai trazer isso. Porque hoje você colabora com esse capital financeiro criminoso e selvagem no nosso país, de ter uma visão de Miami, de ter uma visão de Nova York. Eles pensam nisso. Olha, eu estou aqui ajudando a roubar, ajudando a desviar, e vou morar em Miami com meu iate, né, no Fort Lauderdale, naquelas mansões que existem lá. E já existe uma parcela dessa estrutura econômica nessas atividades no exterior, né? Como na Satyagraha nós descobrimos uma estrutura de resort, de lazer em Trinidad e Tobago. Quer dizer, um resort bilionário, né, sendo construído. Eu descobri três veleiros transatlânticos de casco de aço, cada veleiro custava jatinhos, iates e mansões são comuns, né? Exatamente, são comuns. Hoje nem jatinho mais, já é Boeing com a estrutura bem, que eu me recordo quando eu vejo a estrutura brasileira de corrupção, né, e vejo a estrutura internacional de corrupção, de organizações internacionais que eu combati, né, ao longo desses anos. Eu vejo que o Brasil é muito superior em volume e em infraestrutura, né? Eu posso dar um exemplo. Infraestrutura de corrupção? Em infraestrutura, eu posso lhe dar um exemplo. O Berezovski, quando eu prendi no Brasil, ele tinha um Gulfstream, né, um jato superpotente intercontinental, com espaço lá para 16 pessoas ou 12 pessoas. Boris Berezovski, da Rússia. Boris Berezovski, da Rússia, que
fugiu da Rússia para a Inglaterra, para Londres, e depois acabou sendo morto. E o jato dele, no fundo do jato, tinha uma cama king size redonda, né? E é um jatinho só, com um corpo de 4 seguranças. A estrutura corrupta do Brasil, que nós já tateamos, eu peguei a estrutura com corpo de segurança de 50. A gente está conversando com o Protógenes de Queiroz aqui na Suíça, num jardim, porque o endereço dele é sigiloso, mas daqui a pouco eu volto para contar para vocês onde ele mora e como. Para quem quiser e conseguir encontrar o livro, Protógenes de Queiroz escreveu esse livro, Operação Satyagraha, os bastidores da maior operação já feita pela Polícia Federal. E a gente volta daqui a pouquinho para contar mais um pouco sobre essa operação, sobre o Brasil de hoje e sobre a vida dele aqui em Genebra. As pessoas acham que morar na Suíça é levar uma vida de luxo e confortos. O país é muito bonito, tem uma estrutura maravilhosa, mas quando você chegou, você foi morar num albergue com outras pessoas, depois ficou numa kitnet. Você já ficou em apartamentos emprestados de amigos. E onde você mora hoje? Hoje o Protógenes mora num apartamento pequenininho. É um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Se tiver 50 metros é muito. Tem uma varandinha, né? Mas é um lugar muito pequenininho. Ele mora com o filho, que dorme no quarto, e ele dorme na sala. É uma vida simples. Uma vida simples, uma vida normal. Eu só tenho a agradecer ao governo suíço, porque se demonstra o respeito ao nosso trabalho que nós fizemos no Brasil e aqui na Suíça e em outros países da Europa. Eu fiquei muito feliz com essa iniciativa. No primeiro momento que eu cheguei, confirmando o que você falou, eu morei no albergue da juventude por 3 dias. A seguir, fui colocado no apartamento de um diplomata em frente à ONU. Não posso dizer o nome do diplomata nem do país que ele pertence, mas não é brasileiro, e que me acolheu em seu apartamento com muito carinho, muito respeito. Já conhecia o trabalho, já me conhecia, eu não o conhecia. E depois fui morar na casa de uma família de brasileiros, de suíços, alemães e brasileiros, né? E me apresentei em Vallorbe, que é a porta de entrada para o requerente de asilo. E em Vallorbe é uma estrutura semelhante a um pequeno presídio onde recebe todos os refugiados do mundo inteiro ali. E após a triagem, você fica 30 dias nesse ambiente. Após a triagem é designado um cantão para você morar, né, dentro da Suíça. A gente não pode dizer em que cantão ele vive, a gente não pode dar o endereço ou dizer qual é o bairro. Posso dizer que você vive num prédio com outras famílias, algumas que vêm da África, outras que vêm da Síria. Sim, eu habito num prédio que tem outros asilados, moram asilados de países em guerras, como a Síria, da África, né? E eu me sinto muito honroso com os meus vizinhos. São famílias que estavam desestruturadas por conta da perseguição política e existente, de guerra existente em seus países, a exemplo do que eu sofri. Uma perseguição política no nível político muito grande, uma perseguição no nível funcional muito grande, e com as tentativas de tirar minha própria vida e ameaçar minha própria família. Você conta no livro que seu filho, à época com 6 anos, teve uma reação emocional muito forte à violência que sofreu. Depois ele sofreu um sequestro, já adolescente, com 13, 14 anos. Eu queria que você contasse para as pessoas pelo que sua família passou por causa da Operação Satyagraha. A violência familiar é uma situação que até eu não gosto muito de recordar, né, porque isso dói muito, né, porque eu acho que o que eu fiz de trabalho para o meu país e para o meu povo, e se eu atingir alguma estrutura corrupta que ficou insatisfeita, que venham atingir a mim próprio, não a pessoas inocentes, né, que estão à minha volta, como fizeram, né? Então, mas a resposta foi dada. Seu filho
pequeno, ficou sob a arma, sob a mira de uma arma. Ele ficou sob a mira de um fuzil, na época era um fuzil. O colega, eu não posso chamar de colega, né? Porque foi uma ação de banditismo praticados por integrantes da própria Polícia Federal na época, né? Eu não posso chamar de colegas porque uma ordem absurda não se cumpre, se justifica a ordem, né? E se é para cumprir o absurdo, né, que cumpram com a decência que lhe corresponde. Então, se estavam fazendo uma busca e apreensão na casa da minha família e sabiam que eu não estava em casa, porque se eu estivesse em casa poderiam ter uma equipe com fuzil, com mira telescópica, né? Entrar fora do horário como fizeram, né? Entraram às 3 da madrugada fora do horário. A justiça não considerou a nulidade dessa diligência na minha residência, no meu domicílio em Brasília. E na época tinha a minha ex-esposa, né? Que morava com o meu filho pequeno, de 6 anos, e ele acordou com uma mira de uma arma no seu peito. Empurraram a minha ex-esposa, jogaram no chão, né? Fizeram a violência absurda. E isso teve traumas psicológicos, teve traumas muito doídos, né? Ele praticamente ficou sem falar, ficou sem se alfabetizar há muito tempo, o tratamento com neuro, tratamento com psicólogo, tratamento com fonoaudiólogo, né? E teve toda uma readaptação para poder voltar ao normal. E a minha mulher a mesma coisa. Então, e os o casamento não sobrevive a uma operação como essa e a uma pressão como essa. É muito compreensível, né? Não, isso é normal que a família não suporte. E o próprio chefe de família que vê a sua família ameaçada, a primeira reação que ele tem, a proteção que ele dá à sua família é sair da sua casa, se separar. A primeira atitude sensata que ele tem que fazer é essa, né? E essa foi a minha primeira atitude sensata, né? Então, isso foi normal, né? Aqui na Suíça, seu filho não sente mais medo? Não, aqui ele vive uma vida normal, estuda. O governo suíço disponibilizou toda a estrutura de plano de saúde que eu perdi no país. Eu fui demitido, perdi, né, o plano de saúde que eu pagava com o salário de delegado da Polícia Federal. Então, ele tem direito à escola, ao plano de saúde, a transporte público, a mesma coisa para mim, porque ele veio aderindo à reunião familiar, né, e também por consequência do que ocorreu comigo no Brasil. Então, aqui nós temos uma vida normal, uma vida simples, mas começando tudo de novo, né? Isso nos faz muito bem, né? A única coisa que não faz bem é ficar longe do nosso país, ficar longe dos familiares, dos amigos mais próximos, do nosso feijão, da feijoada, né? Eu perguntei para o Protógenes, a viagem foi decidida muito rapidamente, eu perguntei, quer que leve alguma coisa? Ele falou, feijão, farinha, carne seca e castanha do Pará. Pimenta. E pimenta. Dá muita saudade, né? Sim, porque são especiarias que, embora tenha aqui na Suíça algumas casas de importados que vendem, mas não é com o mesmo sabor, né, do Brasil. Então, quando vem alguém para a Suíça, que sempre entra em contato comigo, né, a cada 2 meses, a cada 3 meses, tem brasileiros amigos que vêm para cá a trabalho, né, ou por qualquer outro motivo particular, e aí me liga, Protógenes, o que você quer? Eu vou passar aí para te ver, para te dar um abraço, para te dar uma força. Aí eu sempre peço, traz um feijão para mim aí, uma farinha, uma pimenta, né? E carne seca se tiver. Você espera voltar para o Brasil um dia, voltar a viver no Brasil? Eu tenho esperança de que o sistema hoje atual do país, que repense do que fizeram comigo e com a minha família e recomponha os meus direitos que foram violados
tirados injustamente, meus direitos políticos foram cassados, perdi meu emprego de quase 20 anos de delegado de Polícia Federal, composto de quase 30 anos, né, dentro da estrutura profissional, que antes eu fui procurador do município, fui advogado e depois delegado da Polícia Federal, então perdi tudo isso, né. Espero que o projeto de lei que existe hoje na Câmara dos Deputados, assinado por mais de 200 deputados federais, com apoio de senadores, uma iniciativa que foi da Associação Nacional dos Delegados. Um pedido de anistia. Pedido de anistia que tramita na Câmara, na época a Associação Nacional dos Delegados e a Associação de Ministério Público, Magistratura apoiaram o pedido da Associação dos Delegados, que recomponham esses direitos, né? Os colegas delegados só têm a agradecer pela iniciativa, não foi iniciativa minha, foi dos meus próprios pares, e existe uma ação revisional nas mãos do ministro Fux, que eu tenho o maior respeito pelo ministro Fux, conheci quando ele foi relator do Código de Processo Civil, fui um dos integrantes a fazer parte dessa comissão de reforma do Código de Processo Civil brasileiro, e eu sei que o ministro tem competência suficiente. Se ele analisar as provas que contém na ação revisional, ele vai ficar chocado e decepcionado com o julgamento anterior. Eu creio que é difícil para ele a posição, pelo sistema dual da justiça brasileira hoje, que se comporta de uma maneira dúbia, né, e dupla ao mesmo tempo, mas se ele tiver tecnicamente a sensibilidade, né, e a coragem de examinar as provas, ele recompõe essa injustiça que foi feita. Você acha que a justiça no Brasil, em algum momento o judiciário livrou algumas pessoas ou favoreceu algum partido? Eu entendo que não. Isso foi um discurso bem posto para desqualificar o trabalho dos colegas da Polícia Federal, dizer que havia comprometimento político. Evidentemente que cada integrante das instituições tem o seu posicionamento particular, político, de votar, enfim, de ter um posicionamento, mas de publicizar o posicionamento aí fica na avaliação de cada um. Você não poderia ter ido ao Brasil, não poderia ter cumprido a ordem da juíza de ir até o Brasil para prestar depoimento, né? Não, de maneira nenhuma. Isso é claro nesse meu documento de identidade, que é um PERMI de requerente de asilo, e aqui no verso, né, aqui está a minha identificação, correto? O passaporte está retido com as autoridades. O passaporte foi entregue no dia que eu entrei com o pedido de asilo, e aqui atrás no verso está especificado bem claro que eu não posso sair da Suíça para nenhum país, principalmente para o meu país de origem. Tá? Eu estou interdito de voltar ao meu país de origem, então eu não poderia legalmente sair do meu país, da Suíça, para comparecer a uma audiência. Você conseguiu um habeas corpus da primeira vez, que teve até a inclusão do seu nome na lista vermelha da Interpol. Você espera conseguir um habeas corpus dessa vez de novo? De novo, eu acredito que a justiça brasileira vai se comportar como na primeira vez. Entendo que com mais rigor, porque já é a segunda vez que a juíza da vara de execução se comporta dessa forma. Você acha que o fato dela ser sobrinha do Sarney, de algum momento, de alguma maneira te prejudica? Ou há algum interesse político nisso? Não, olha, isso foi levantado. Inclusive foi levantada até a possibilidade de uma suspeição por eu ter sido parlamentar junto com o ex-presidente Sarney à época, mas não existiu assim nenhum tipo de conflito. O que existe é um conflito nessa estrutura política com o governador Flávio Dino no Maranhão, que evidentemente pode ter algum reflexo por eu ter sido deputado federal do Partido Comunista do Brasil. Eu queria saber o seguinte: o senhor, na época em que foi eleito deputado federal, teve quase 100 mil votos, mais de 94 mil votos, e era considerado um bom parlamentar. Por que o senhor acha que não foi reeleito?
fraude nas urnas eletrônicas. Sério? Sério. Fraudes, inclusive, isso dito logo depois, após o resultado ser proclamado, várias pessoas que dizem até que isso é conversa de parlamentar perdedor, né? De que fica dizendo que fulano votou, não votou, mas muitas pessoas confirmaram que votaram em mim e o voto não apareceu na urna. Eu não me dei por satisfeito com aquela situação, me dirigi na época ao doutor André, que era o Procurador-Geral da República, ao doutor Pedro Barbosa Pereira Neto, com meus mapas eleitorais, analisamos nós três no gabinete da Procuradoria Regional da República e nós três ficamos assustados com as coincidências de urnas com 0 voto, aonde tinham eleitores que tinham votado, tinha que ter pelo menos um voto, tinha 0 voto. E muitas urnas, né? Então, o trabalho não foi bem feito de fraude, porque a fraude foi estampada. Imediatamente o Procurador Regional da República, o doutor André, de uma forma competente, chegamos à conclusão que tinha que fazer uma representação de fraude. À época, ao presidente, que era o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli do Tribunal Superior Eleitoral, e essa representação ficou tramitando. Eu retornei à Polícia Federal em fevereiro de 2015, com o encerramento do meu mandato, e eu mesmo fui investigar a minha fraude, né? E consegui identificar um dos fraudadores, denunciei isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude foi feita pela empresa na época em ambiente da Diebold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas, que é responsável pelo software das urnas eletrônicas. Ele é um dos técnicos engenheiros operacionais, é um técnico de Osasco, inclusive, e ele falou em detalhes como fraudou a minha eleição e como fraudou outras eleições. Outras eleições. Quais? Eleições, ele colaborou a fraudar de governador, da própria última eleição da presidente Dilma, contra o senador Aécio Neves. O senhor está dizendo que um técnico que trabalha com as urnas eletrônicas disse que houve fraude favorecendo a ex-presidente Dilma? Dilma Rousseff. A ex-presidente Dilma Rousseff, ele fraudou, ele prova tecnicamente como foi feita a fraude, ele materializa como foi feita a fraude. Por que isso não se transformou num grande escândalo e anulação das eleições? Mariana, eu até tentei articular com o Ministério Público Eleitoral, dentro da minha diretoria de combate ao crime organizado, com um colega que era chefe da divisão que investiga crimes eleitorais, em Brasília, a fazer uma operação de inteligência nas eleições municipais que iam acontecer, né, no próximo ano seguinte, de 2016. Mas eu fui muito desencorajado pelo colega do Ministério Público, né, que disse que o Tribunal Superior Eleitoral jamais admitiria, confirmaria a conclusão de uma investigação que identificasse fraude em eleições majoritárias, porque o trabalho ia ser para identificar fraude nas eleições majoritárias das eleições de 2016. Então, isso não foi... E também para as próximas eleições presidenciais. Nós já tínhamos uma estrutura de inteligência totalmente pronta para entrar em ação. Nós íamos ter técnicos dentro dessa estrutura para poder identificar e prender em flagrante os fraudadores. Evidentemente que se ia ter um pequeno abalo no sistema eleitoral brasileiro, mas isso ia servir muito bem para a democracia brasileira. A exemplo do que ocorre aqui na Suíça, que aqui vigora uma democracia direta, é controlado pelos seus eleitores, então nós eleitores iríamos controlar as eleições no Brasil. O senhor um dia vai voltar a acreditar no Brasil, a acreditar nas instituições? Eu volto a acreditar nas instituições se a Operação Lava Jato ela for concluída punindo todos os culpados, todos que causaram prejuízo ao país, não de forma seletiva, não de forma que venha deixar de lado uma estrutura para privilegiar outra, não. A lei tem que valer para todos e se
recomporem as injustiças que cometeram contra mim e contra a minha família. Aí eu volto a acreditar no meu país. E se um dia a reforma política for aprovada. Com votação em lista do jeito que está? A reforma política passa pela reestruturação do sistema eleitoral eletrônico, uma fiscalização mais rigorosa, por não admissão de uma eleição com lista fechada, que é uma estrutura antidemocrática no Brasil de hoje. Politicamente nós não estamos amadurecidos para ter esse tipo de reforma, de contemplar caciques políticos em lista fechada, e de que essa votação eletrônica seja mais transparente. Ou seja, eu, eleitor, eu tenho que ter a ciência de que meu voto foi contabilizado. A partir do momento em que eu, eleitor, eu digo, meu voto não está contabilizado eletronicamente, eu não tenho direito de fazer uma conferência, uma recontagem, aí fica difícil. Você é um Dom Quixote. Já te falaram isso? Já compararam com vários personagens, mas eu me considero um brasileiro que cumpri com o meu dever. Obrigada, Protógenes, por nos receber na Suíça e por essa entrevista. Boa noite. Obrigado, Mariana. Obrigado aos brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo. Até semana que vem, até sexta-feira, com mais uma Mariana Godoy Entrevista ao vivo. Protógenes Queiroz, o ex-delegado que comandou a Operação Satyagraha, hoje vive na Suíça. Depois de constantes ameaças, recebeu asilo político. Com o endereço mantido em sigilo, nós nos encontramos nas ruas de Genebra. A vida na Suíça é simples. Ele anda de ônibus e ainda usa bengala para se locomover depois de uma cirurgia na perna. Nesta entrevista exclusiva, você vai saber o que Protógenes pensa sobre o Brasil, a Operação Lava Jato e a prisão de empresários e políticos. O ex-delegado também faz uma corrosiva acusação sobre o sistema eleitoral, incluindo a segurança das urnas eletrônicas. Opiniões fortes de quem já foi delegado, deputado e prendeu gente muito importante. Ele é fanático pelo Botafogo, mas foi por causa do Corinthians que ganhou projeção. Em 2007, o então delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, dizia ter provas da ilegalidade dos 64 milhões de dólares investidos no Corinthians pela MSI. A empresa de marketing esportivo era acusada de funcionar como fachada para a lavagem de dinheiro do magnata russo Boris Berezovsky. A MSI tinha sede em Londres e era representada no Brasil pelo iraniano Kia Jourabchian. A ligação entre Berezovsky e MSI foi investigada pela Interpol. O Ministério Público solicitou a prisão do empresário. O pedido chegou a ser aceito pela Justiça Federal, mas em 2014, a 6ª Vara Criminal de São Paulo absolveu o magnata, o dono da MSI e o então presidente do Corinthians, Alberto do Alibe. Em 2008, Protógenes Queiroz ganhou fama de caçador de corruptos ao conduzir sua investigação de maior repercussão, a Operação Satyagraha, que acusou o banqueiro Daniel Dantas, sócio fundador do Grupo Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, o investidor Nagy Narras e outras 14 pessoas de manter um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas. O juiz federal Fausto Martim de Sanctis determinou a prisão dos investigados. Protógenes comandou a ação e recebeu uma série de críticas. O uso de algemas foi considerado abusivo pelo Supremo Tribunal Federal. É um quadro de espetacularização das prisões, isso é evidente, né? Dificilmente compatível com o Estado de Direito. O uso de algema abusivo, nós já falamos sobre isso aqui. Protógenes também teria vazado detalhes da operação para a imprensa e realizado escutas não autorizadas com a participação de agentes da Agência Brasileira de Inteligência. O delegado acabou afastado do comando da Satyagraha. Eu acho que esse delegado tem que ficar no campo. Esse cidadão não pode.
depois de fazer a investigação de quase 4 anos, depois de apurar, depois de fazer todas as coisas que foram feitas no processo, na hora de finalizar o relatório, esse cidadão dizer: eu vou embora fazer meu curso para deixar para outro. E ainda dá vazão para insinuações de que ele foi tirado. Indiciado pela Polícia Federal, Protógenes sempre negou as acusações. Protógenes Queiroz foi exonerado da Polícia Federal. E na semana passada, o caso ganhou mais um capítulo. A Justiça Federal de São Paulo ordenou a prisão de Protógenes, porque ele não compareceu à audiência que estipularia como seria cumprida a pena determinada pelo Supremo. Segundo a defesa do ex-delegado, ele recebeu asilo político do governo suíço, mora em Genebra e, por isso, não compareceu à audiência. A Operação Satyagraha foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a alegação de usar meios ilegais para obter provas. A Justiça Federal liberou os bens bloqueados de Daniel Dantas. O banqueiro processou a União por danos morais. Bom dia a todos aí no Brasil, aqui na Suíça. Dia lindo de primavera. E eu estou com o ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes de Queiroz. A Justiça Federal decretou semana passada no Brasil a sua prisão, mais uma vez. Como é que o senhor tomou ciência, ficou sabendo dessa prisão? Eu tomei ciência através da imprensa, porque a imprensa nacional divulgou amplamente a decisão na íntegra da juíza da Vara de Execuções, a juíza Andréa Moruzzi Sarney, e foi uma surpresa muito grande, porque jamais eu imaginaria uma segunda decretação de prisão com todas as provas públicas e notórias que meu domicílio é aqui na Suíça, domicílio esse por uma consequente requerimento de asilo, ao qual eu recebi honrosamente a proteção das autoridades suíças, do governo suíço, ao qual eu tenho o maior respeito e carinho pelo país e pelo seu povo, e o maior respeito pela decisão das autoridades que me considero esse asilo. Por mais de um ano eu já permaneço aqui, com toda a proteção, com toda a segurança. Essa juíza não poderia ter ouvido o senhor pela internet? Não existe essa possibilidade? Sim, eu recebi, foi enviado uma carta rogatória para cá de uma forma ilegal, não cumpriu nenhum requisito de uma carta rogatória. E era até uma situação inusitada até para as autoridades suíças. Como é que um asilado político pode receber uma intimação do seu país de origem, ao qual ele não pode retornar, para comparecer a uma audiência? Mesmo assim, eu, em respeito à justiça brasileira, em respeito até à própria juíza Andréa Moruzzi, entendendo que ela pode ter se equivocado numa decisão assodada, eu alertei, e meu advogado foi orientado no sentido de dar uma segunda opção. Primeiro, que o Tribunal Regional Federal ele considerou o meu domicílio aqui. Segundo, já na primeira decretação de prisão. Segundo, que na impossibilidade de eu sair do país, porque eu não posso sair, porque existe uma interdição de eu voltar ao Brasil, isso é Boa noite, caro expressionauta. Agora, no Fuso Central da Europa, é 1h18 da manhã, da madrugada. E nós estamos aqui, a equipe do TI, incansável, e tem um áudio vazando no meu ouvido, que eu não sei o que é. Acho que é João Querido, cujo microfone ele acabou de fechar. Então, a parada é a seguinte. Ficamos aqui, a galera do TI, João Querido e Hernandes, o companheiro Hernandes, fazendo testes e constituindo mais e mais barreiras. A gente, obviamente, ficou muito feliz com o resultado de hoje, de nós conseguirmos fazer pela primeira vez em 2, 3, 4 semanas, uma transmissão completa sem que o sinal fosse derrubado, sem que, a despeito dos ataques, em atenção. Hoje teve tanto ataque quanto sempre teve, se não mais. Nossa previsão é que hoje seria o dia de maior ataque de todos os tempos, ou pelo menos um dos dias de maior ataque de todos os tempos, pela promessa dos temas que seriam debatidos
etc. e tal, incluindo a questão brasileira transnacional do Umbrella Deal, a expressão proibida, mas também incluindo todo o contexto internacional trazido por Pepe Escobar. Então, foi uma missão aí de dias e dias para poder preparar uma estrutura que resistisse a esse assalto e nós logramos êxito, né? Felizmente. Não estava dado e por isso até a gente ficou até o último minuto constituindo as nossas barreiras. E, obviamente, que a gente ficou muito satisfeito quando terminamos, mas imediatamente a gente sempre... Nunca estamos completamente, ficamos felizes, mas não completamente satisfeitos. Então, obviamente que a questão aí da imagem em stop motion, parecendo aquelas animações de massinha que a gente via quando era criança, né, que se mexe parando e tal, isso aí é algo que a gente queria trabalhar e, obviamente, nós tínhamos tempo até a próxima live para acertar isso. Olha só, estou olhando aqui a tela no YouTube e vejo o banner do DE. Mas eu acho que ainda estou relativamente apresentado. Não estou mais com a minha camisa Lacoste, mas estou com o meu pijama. Mas o cabelo ainda não está descabelado, então acho que eu estou apresentado. Boa noite mais uma vez, Expressionauta. Então, a gente foi fazer um debriefing, né, uma reunião assim, de avaliação depois da transmissão de hoje, o que funcionou, o que podia ser melhorado. E a galera, como estava na fissura e feliz com o resultado, resolveu começar o trabalho hoje ainda para constituir as novas barreiras de defesa e melhorar, inclusive, a qualidade do sinal. Então, é um teste que nós estamos fazendo para ver, por exemplo, se o stop motion melhorou. Então, até por isso eu fiz questão de entrar. A gente estava fazendo uma reapresentação da entrevista do Protogênios de Queiroz à Mariana Godoy no ano de 2017, aqui na Suíça, a qual eu fiz alusão, bastante importante no programa de hoje, muito relevante para o que foi discutido no programa de hoje, sobretudo para o comentário que eu fiz, né, sobre o estado atual das coisas no Brasil e o que significa se opor de fato, enfrentar de fato o que está desenhado há 30 anos para o nosso país, no Umbrella Deal. A questão da urna eletrônica era fundamental e, como eu falei, em off, eu já ouvi de muito político comandado, já ouvi de constituinte falando da fraude. Agora, em on, ninguém tem los cojones para falar. Ninguém tem, porque se a pessoa já saiu da política, o filho ainda está. E depende, ao fim e ao cabo, da totalização do justiça eleitoral e da diplomação. Então, ninguém que ainda tem alguma esperança de reproduzir mandato para si ou para os seus, vai ousar falar em on, assim, em gravação, falar de esquema de fraude na urna eletrônica. A única pessoa que eu vi, não sei se, mas em alguma medida também um dos fatores é porque está completamente rifado nesse sistema viciado, porque ousou expô-lo, foi o Protogênios de Queiroz. Então, uma vez que ele se tornou asilado aqui na Suíça e tem conhecimento, a base para falar o que falou, ele resolveu abrir o jogo sobre isso. Então, eu considero essa entrevista dele para a Mariana Godoy, assim, não foi à toa que, ainda durante o programa, quando eu fiz alusão a ela, eu passei para várias pessoas no privado, falando, olha, baixa imediatamente, eu encontrei um link com essa entrevista, que é um registro histórico da maior relevância no momento atual. Você vê o pessoal aí fazendo carnaval eleitoral de município, de vereador, de prefeito e tal, não dá, né? Não há a menor condição. A gente tem que ser consequente, né? Enfim. Não haveria porquê o pessoal aí que está virando noite comigo há 3 semanas sem ganhar um puto, né? Eu também, nossas famílias, né, abdicando de tudo, não haveria porquê a gente fazer o esforço que a gente faz para não tratar, primeiramente, da verdade e, segundo, tentando fazer com que o nosso discurso e a ação em que ele pode se traduzir seja consequente, eficaz na realidade. Então não dá para dourar a pílula, não dá para fingir que eleição no Brasil, hoje, mais do que nunca, né, tem o pessoal crítico do sistema liberal, sempre foi cético com relação à eleição, no marco do capitalismo, etc. e tal, né, do capitalismo liberal burguês. Agora, no Brasil está no paroxismo, porque, efetivamente, a fraude está, né? Gente, o Protogênios de Queiroz não é o Zé das Couves, entendeu? Não é a tia do WhatsApp. Não é. O Protogênios de Queiroz é um delegado da Polícia Federal perseguido e, por isso, asilado, e tem a condição de perseguido reconhecida pelo Estado suíço, vive no imóvel do Estado suíço, com localização oculta, vive de uma pensão, né, uma renda garantida pelo Estado suíço na qualidade de perseguido e asilado. Ele é um delegado que investigou simplesmente os maiores operadores da finança transnacional no Brasil, dentre eles Nagy Narras, Daniel Dantas, Dario Messer,
Então viu por dentro e por fora como é que funciona essa história. E se tivesse né, se tivesse pegado R$1 em cima da mesa, o pessoal já teria explorado isso, já teriam implodido a imagem dele, não foi o caso. Né? Inclusive, quem tentou implodir a imagem dele, né, o Fábio Panunzio, teve que publicar um dossiê fajuto fabricado por um criminoso que ele investigou, aquele contrabandista dono da 25 de março de São Paulo, Lau Quinchong, que nem aconteceu comigo. Como não tinha o que falar, a pessoa inventou uma biografia alternativa. Nesse caso também, olha, veja que coincidência, né? O Panunzio foi procurar o Nassif para ventilar um pouquinho da história da minha biografia alternativa, né? Do Rômulo Maia do Mundo Bizarro, né? Do Super-Homem. Da mesma forma, mesmo o Fábio Panunzio foi quem plantou, né? Ou a quem recorreu-se para que fosse plantado um dossiê fajuto preparado por criminosos, comprovadamente criminosos, né? Com interesse em desmoralizar quem exibiu a sua conduta criminosa. Então, ele é alguém que conheceu aí, né, a face no Brasil do esquema mais barra pesada da geopolítica global e que foi deputado federal. Ele foi eleito, ele acompanhou como se deu o esquema para tentar barrar sua candidatura, primeiramente, em 2010. Os argumentos utilizados para que partido após partido negasse da legenda a ele, né? Conseguiu se candidatar, conseguiu se eleger, a despeito da fraude, houve fraude, tentaram tirar no tapetão para que ele não entrasse em 2010, só que a votação foi tão ampla que o pessoal errou na conta e ele entrou por pouco. Esse que é o pior. Entrou por pouco quando o cara teve uma votação muito superior, assim, de se bobear de uma ordem de grandeza, nesse nível, uma ordem de grandeza maior do que efetivamente apareceu para ele na urna. E como ele se ligou no que foi feito quando ele entrou em 2010, ele sabia que o pessoal, em 2014, não ia repetir o erro de conta. Ia fazer uma fraude que garantisse absolutamente que ele não voltasse em 2014, porque ele foi alguém que, no mandato, ele exerceu na Câmara dos Deputados, estressou, esse sim, os limites da representação parlamentar, dando a institucionalidade. Então, eu lembro que Paulo Henrique Amorim, saudoso, a quem a gente rende mais uma vez homenagem, costumava postar quase todo o discurso que o Protogênio de Queiroz fazia da tribuna da Câmara, em que ele denunciava esse pessoal, né? Assim, as coisas, usava a imunidade parlamentar para aquilo que ela deve ser usada. Então, era inconveniente, alguém que não convinha naquele recinto, usando esse espaço para fazer o tipo de denúncia e mostrar como aquele sistema era viciado. Como, da mesma forma, eu considero, e muitas pessoas consideram, que o senador Roberto Requião ter sido retirado, para mim, foi retirado na maquininha. Né? Já repeti essa história hoje, Piero concorda e tal. Ter sido retirado em 2018 porque era uma pessoa que não convinha. Era uma pessoa que ia usar também a tribuna do Senado, as prerrogativas de senador, para deixar as coisas mais claras. Né? Se ele, no Twitter, já faz o barulho que faz, imagina, para além do Twitter, a tribuna de senador. Né? Então, era alguém que não convinha a esse plano de execução, sentença de morte do Estado Nacional Brasileiro por esquartejamento diferido no tempo, Umbrella Deal. E o pessoal tirou ele. O Protogênio de Queiroz também era a mesma coisa. Né? Um no Senado, outro na Câmara, tinha que ser retirado. E, de fato, o pessoal acertou na conta em 2014 e tirou. Só que ele, obviamente, não ficou parado, não ficou inerte. Então, ele ficou colhendo toda a inteligência no ano de 2014 sobre a fraude, como ela se daria contra ele nos outros certames, nas outras disputas eleitorais. E, obviamente, que ele, para poder dar uma entrevista a Mariana Godoy na TV aberta, ele não ia falar isso, uma pessoa que é delegado perseguido, não foi delegado, é um delegado perseguido. E foi parlamentar, na verdade deveria ser ainda se não tivesse sido garfado pela segunda vez, falar isso, ele não está sendo inconsequente. Né? Se ele está... Aí eu não sei, mas é uma aposta minha, até conversei isso com... perguntei se Pepe Escobar concordava ou não, quando ele mencionou o caso do Alistair Crook, que é um ex-oficial da inteligência britânica, do MI6, que o pessoal dos Five Eyes, aí, Deep State dos Estados Unidos, e seus satélites anglo-saxões, hesitam em bater de frente, né? Porque sabe muito, sabe demais, então não convém uma guerra total aberta. Fiquei pensando se mutatis mutandis, mal comparando, tudo que o Protogênio de Queiroz descobriu exercendo
corretamente, não mais do que corretamente, mas já é excepcional, é ou não é? Corretamente o seu ofício, a sua função pública de delegado federal, tudo que ele conheceu são armas de destruição em massa da safadeza e da sacanagem, concorda? Provas de que há fraude na votação eletrônica do Brasil. Por mais que todo mundo desconfie, ele conseguiu as provas com técnicos da Justiça Eleitoral e dando uma prensa no pessoal que fazia a fraude na empresa da programação. Mas essa questão do Umbrella Deal, que a Polícia Federal, sob o comando dele, pegou um cofre na sede do Opportunity em São Paulo. Está lá mostrando que tudo que se desdobrou nos últimos 30 anos no Brasil politicamente é uma farsa, já que o programa foi estabelecido em 92 em Nova York, pelo Mangabeira Unger, pelo presidente global do Citibank, como operador da finança transnacional, e o operador dessa mesma finança transnacional no Brasil, que é o Daniel Dantas. Né? E para quem que eles operam? Os cotistas, aí é a terceira bomba. Né? Já, olha as bombas aí, a arma de destruição em massa, que o Protógenes de Queiroz conhece, certamente deve ter guardado em algum lugar cópias. Prova da fraude eleitoral, prova da farsa que é o processo político brasileiro. Né? Não há soberania popular e muito menos soberania nacional, desde ao menos no 1992, de forma papel passado, de forma formal. E, em terceiro lugar, quem que está levando os ativos do Estado? Né? Quando você sobe a cadeia. Então, a revelação de que Daniel Dantas é como um Dário Messer, um atravessador, em alguma medida um laranja, um operador. Aí a pergunta imediatamente seguinte é, mas para quem que eles operam? Quem são essas pessoas, esses indivíduos, essas famílias que usam essas pessoas como operadores para se blindarem, né? Se mascararem, poderem adquirir os ativos do Estado brasileiro sem tirar um tostão do bolso e usando o dinheiro dos fundos de pensão das estatais para o que concorreu às direções dos sindicatos, todas elas sob o controle da CUT, do PT em alguma medida, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Itamar, quando a privatização se acelerou, ainda antes do PT chegar à presidência. Essas pessoas, esses indivíduos, estavam listados no do famoso, não infame, Fundo Opportunity nas Ilhas Caimã. E, no âmbito da Operação Satyagraha, a equipe do Protógenes de Queiroz e o próprio conseguiram o fundo falso do apartamento de Daniel Dantas em Ipanema, Feira Solto, o endereço mais chique da cidade, se não do Brasil, conseguiram HDs externos com os dados, as transações, as movimentações e a lista desses indivíduos, dessas famílias que estão levando há 30 anos o patrimônio do Estado brasileiro, da nação brasileira, as riquezas naturais também. Não é? Então, uma via do HD foi enviada para ser descriptografado, acho que é, né? Enfim, para que fosse revertida a criptografia. Aí para onde foi mandado? Deveria ter sido mandado para a Rússia. Até eu ouvi as pessoas que acompanharam essa situação à época que os investigadores, a Polícia Federal, a equipe de Protógenes de Queiroz, eram partidários de que fosse enviado esse material para a Rússia. Porque a Rússia, inclusive, eu vinha saber aí, conversando com pessoas que à época observaram isso de perto, a Rússia tinha ainda há pouco colaborado com investigações do Brasil contra crimes do colarinho branco, no caso, aquele russo Berezovsky, né, que passou pelo futebol e tal. Ele tinha um material criptografado que foi mandado para a Rússia e foi descriptografado muito rapidamente, com alguma facilidade, sabe? Porque os russos são danados, né? Aquelas criancinhas jogando xadrez ainda usando fralda. Pois é, então, conseguiram quebrar a criptografia e mandaram de volta para a Polícia Federal, que pôde dar sequência ao inquérito policial. Então a ideia era repetir uma parceria de sucesso. E, no entanto, estranhamente, ou não, aí para homenagear Caetano Veloso, estranhamente ou não, em se tratando de quem se trata e de onde se trata, né? Daniel Dantas no Brasil, adivinha para onde foi enviado? Estados Unidos. Ou seja, né, um esquema que pega aí, né, interesses que são a espinha dorsal do decadente, mas ainda hegemônico e agressivo imperialismo anglo-sionista, mandaram para lá. Obviamente que não voltou nada, se bobear, ainda desmagnetizaram lá, né, para que se perdesse.
Agora, eu sou obrigado a lembrar que Paulo Henrique Amorim, que tanta falta faz, e a quem a gente sempre rende homenagens, não suficientes, mais sinceras, né? O máximo que a gente pode fazer, inclusive com o nosso trabalho, e de levar adiante a luta dele contra essas pessoas, esses mesmos indivíduos. Ele sempre teve, toda vez que ele voltava a Satyagraha, já depois, a Satyagraha foi enterrada no final do governo Lula II. Ele falava, será que um dia vai aparecer uma cópia? E se tivesse sido feita uma cópia do HD, dos HDs pegos lá no fundo falso? Eu não sei, será que era uma fanfic, um desejo, assim, um esforço do Paulo Henrique Amorim? Ou será que ele tinha elementos reais para nutrir essa vontade? Eu não sei, o que eu sei é que é um potencial nuclear. Imagina se um dia aparecer esses nomes. Protógenes Queiroz apresentando o resultado da investigação que ele tocou a título pessoal, mas também em nome da cidadania brasileira, mostrando a fraude no sistema eleitoral brasileiro. Imagina se reaparece a cópia do Umbrella Deal, que estava no cofre do Opportunity, e que foi entregue, segundo eu apurei, ao jornalista Rubens Valente, para que fosse o clímax, o epílogo do livro que ele lançou, com várias denúncias corretas sobre Daniel Dantas, intitulado Operação Banqueiro, mas que, por ter sido, talvez, constrangido com base em lawfare, em processos frívolos, mas visando ao silenciamento com motivações políticas, não entrou no livro. Então ficou meio que o livro Operação Banqueiro, segundo eu conversei com pessoas aí que conhecem, entendem do riscado, o métier, ficou parecendo uma brochada, e aí crescendo, e na hora H faltou o Viagra, que era justamente a cópia do Umbrella Deal, uma lista, o cronograma da entrega de cada parte do patrimônio do povo brasileiro, da nossa soberania. E primeiro eu tinha interpretado que, enfim, não sabia quais eram as motivações, enfim, mas até a pessoa falou, não leve a mal, não. E o próprio Rubens Valente, depois que eu falei isso pela primeira vez, acho que foi há 2 semanas, numa live com o Pepe Escobar e Piero Line, também sexta-feira, ele veio me interpelar no Twitter e falou, o que você falou não é verdade e tal. Nunca falei com você, mas tal. Mas assim, ficou meio que pisando em ovos, não bateu de frente como certas pessoas. Falou, você é um pilantra, você fala fake news e tal. Mas foi assim, cortês, até ainda bem que ele cortês, mas assim, a cortesia dele, educação e o fato de ele ter sido constrangido com o processo judicial para que não fosse com tudo para cima do Daniel Dantas, a despeito da intenção dele, que eu julgo que fosse que existisse, isso obviamente não pode fazer com que eu não relate o que eu ouvi. E o que eu ouvi foi que ele de fato recebeu esse documento, que era para ser o clímax do livro Operação Banqueiro, e por essa razão dos constrangimentos, a gente sabe que é o judiciário brasileiro, a gente sabe que é Daniel Dantas no judiciário brasileiro, ele teria entendido por bem não publicar o documento. Mas será que a via que foi parar na mão dele é a única que existe? Não sei. Eu sei que a gente tem talvez tenhamos como resgatar documentos, provas documentais que explicam o que ocorre no Brasil, que desmontam o telequete, e mostram efetivamente a quem, como eu, como você que está me vendo numa sexta-feira, à noite, madrugada aqui na Suíça, como os nossos amigos aí do TI que estão comigo na sala nesse momento, inclusive usando essa oportunidade dessa transmissão não planejada, espontânea, impromptu, para ver como é que está a nossa configuração. Não é à toa, a gente está aqui de bobeira. Isso tudo aqui é um teste, a gente está aproveitando a oportunidade, falando de coisas relevantes. Mas, na realidade, isso aqui é um teste que a gente está fazendo das nossas configurações. Inclusive, eu peço aí você que está assistindo com a gente agora, 8h39 no horário de Brasília, nessa sexta-feira. Queria pedir que você desse seu feedback aí no chat do YouTube, no Facebook, onde quer que você esteja assistindo. Como é que está essa live com relação à questão do stop motion? Talvez eu vou mexer mais uma vez. Está parecendo aquelas animações de massinha quando a gente era criança. Tá parecendo, a minha boca está casada com... a minha boca está casada com a minha voz. A sincronia entre som e imagem. Tudo isso a gente tem que ir calibrando aos pouquinhos. Mas a vitória de hoje foi fundamental. Eu considero que essa transmissão de hoje mais cedo, esses testes que a gente está fazendo na sequência, marcam um ponto de inflexão no nosso enfrentamento com relação aos interesses transnacionais de recolonização do Brasil, de desmembramento do Brasil, que são parte fundamental, integrante
do imperialismo anglo-sionista, decadente, mas ainda hegemônico e mais do que nunca agressivo, e por isso talvez tentado a atos desesperados, não é? Então, há semanas aí, se não um mês, a gente começava a live sem saber se ia terminar, às vezes sequer começávamos, como ocorreu na semana passada, em que todos os dias, cada dia que eu tentei entrar no ar, eles derrubaram, bloqueando a internet, e a gente foi aprendendo, fazendo e tal, e esse ponto de inflexão em que certamente eles soltaram a munição pesada, inclusive a gente detectou durante o programa, parte dos ataques, a gente resistiu bem, e agora estamos numa condição mais estável ainda de transmissão. Agora é o ajuste fino, a sintonia fina para melhorar um pouquinho a imagem, deixar, enfim, né, a coisa, o produto mais e mais assim, palatável, premium, prime e tal, mas o que importa que é o conteúdo, esse parece estar garantido, mas é aquela história. Aqui é que nem esteira, sabe, esteira ergométrica, né, de academia de ginástica. Você tem que, quando você liga ela, você tem que andar e correr para não ir para trás. Então é uma corrida que não acaba, porque no que a gente conseguir um protocolo seguro, os caras já estão estudando como derrubar esse. A gente tem que se preparar para o próximo. Então, nós vamos continuar esse enfrentamento, esse meta-enfrentamento de garantir o meio, para que a mensagem, por sua vez, possa ser veiculada e não silenciada, né? A gente tem as condições, enfim, como eu dizia aí, é você que está numa sexta-feira assistindo, comentando, compartilhando essa informação relevante que mostra a farsa que é o processo político e o que se dá de disputa dentro da institucionalidade brasileira nesse momento, ainda mais quando o pessoal está falando de tapar buraco em eleição para vereadorzinho e prefeitinho, né, diante da destruição nacional. É intolerável que pessoas que sabem o que está acontecendo finjam que isso tem alguma relevância no momento atual. E cada vez mais nós somos maiores, né? Mais pessoas, e por isso até que a gente enfrentava a sabotagem até aqui. Se fosse irrelevante, se não houvesse nenhum risco para o plano deles dar certo, teria por quê passar esse recibo, né? Usar programa, expor fragilidades de aplicativos dos Estados Unidos, expor fragilidades de serviços oferecidos pelo imperialismo e tal. Isso é uma coisa muito, né, assim, problemática para eles expor que isso está aberto, né? Assim, é um escândalo, né? Então, assim, para os caras darem esse standing, né? dar essa moral para um veículo pequeno, que vive de doação das pessoas, do seu tempo, da sua inteligência, da sua expertise, da sua saúde, do seu dinheiro, do seu tal, pessoas que estão aqui, assim, compreendendo que é a última trincheira, né? Um veículo que vive disso, meramente, pessoal, dá essa moral de deixar marca, pegada de ataque sofisticado da maquinaria de guerra cibernética do imperialismo, é porque há um risco. Eu seria irresponsável se eu falasse que o que a gente faz aqui está a ponto de virar o jogo, representar a inflexão na trajetória de destruição nacional no Brasil. Óbvio que eu não posso falar isso, né? Nosso primeiro dever aqui é a honestidade intelectual. Mas se fosse 100% garantido o que a gente faz, todos nós aqui, a comunidade, então, cada um dando a sua contribuição. Aliás, como aquele lema do socialismo, né? Cada um nas medidas das suas possibilidades, e cada um dá na medida das suas possibilidades, e cada um retira na medida das suas necessidades. O que a gente está fazendo aqui, seja você não um socialista e tal, é exatamente o que a gente faz. Então, o pessoal do TI está dando o seu conhecimento qualificadíssimo para garantir isso. O time que a gente reúne aqui de analistas, comentaristas também, a sua capacidade analítica, de articulação, de retórica, etc. e tal. Você que está assistindo, contribuindo para a rede, fazendo pressão na hora 3.0, tornando impossível que as pessoas, os atores, finjam que não sabem o que está acontecendo aqui. Você vê que mais e mais, cada vez mais é difícil para eles fingirem que não sabem, eles têm que fazer uma contenção de danos, isso é importantíssimo continuar. Você ajudando a construir a massa crítica, então ajudando a compartilhar, ajudando a gente a aumentar as nossas redes blindadas do imperialismo, então o VK russo e o Telegram, né, o Mastodon, todos esses aí, ajudando a fortalecer o nosso site, a nossa lista de e-mail. Cada um faz o que pode e juntos nós somos fortes. Ainda não a ponto de virar o jogo no Brasil? Não. Sejamos realistas na análise, mas incomodando tanto que o pessoal tem que apelar, né? E mesmo apelando, nessa semana, a partir da sexta-feira, que eu considero um ponto de inflexão, mesmo apelando,
na nossa trincheira, a gente está ganhando. No nosso microjogo, não é o campeonato, mas assim, na rodada, aqui marcou uma virada essa sexta-feira, né? E eu parabenizei em privado, queria parabenizar em público também, o pessoal aí do coletivo de TI que nos ajuda, em particular João Querido e companheiro Hernández, que ficaram comigo aí virando noite. Como eu falei, essa noite eu dormi 2 horas e eles não dormiram mais que isso, não. Se bobear, dormiram menos. E quando fui deitar na cama, falei, gente, não aguento mais, tem que esticar as costas. Eles continuaram fazendo daí, tirando código. Então, assim, gente, é pra gente ter orgulho do que a gente fez até aqui. A gente tem que comemorar cada vitória, né? A gente sabe como tudo tá contra a gente, como é difícil. Né? Nossa, eu tava no meu limite aí, psicológico, financeiro, físico. Né? Ainda tô muito cansado, vou tentar descansar esse fim de semana para recuperar um pouco. Agora, muito bacana, muito orgulho dessa comunidade, cada membro, como eu falei, que contribui aí na medida das suas capacidades, mas cujo ânimo, cujo elan é a causa do Brasil, né? A causa do Brasil. E foi muito engraçado, né? Aí o pessoal aqui, os meus amiguinhos do TI estão mandando mensagem aqui, falando, tamo juntos, João Querido mandando, olha só. Sabe o que aconteceu? Tempos atrás, não sei nem se eles lembram disso, mas eu lembro, né? Memória, ó. Uns dias atrás, umas semanas atrás, os dois aí que me ajudaram mais proximamente, eles estavam conversando assim tal, e eu agradecendo a eles, né, por doarem a enorme qualificação técnica, expertise deles na área, a causa e ao DE, e eles falaram assim, não, olha só. Aí eu falei, não, poxa, essa, né, é incrível essa doação, e tal. Eles falaram assim, não, mas ó, como assim, tem honorários, quais são os honorários, quais são os termos desse acerto? Aí eu falei assim, ó, é o seguinte, ninguém pode operar o DE não pode se deixar operar e tem que sempre ficar comprometido com a causa nacional. Eu falei, bom, olha só, eu que estudei Direito Civil, isso aqui já era um compromisso unilateral do DE, enquanto eu estiver aqui, é um compromisso unilateral do DE. Não se deixar operar e até o fim mesmo, em defesa do Brasil e do povo brasileiro, né? Ou ficar pátria livre ou morrer pelo Brasil, né? Ninguém lembra desse verso aí do hino da independência. Pois é, ou ficar pátria livre ou morrer pelo Brasil. Acho que a gente mostrou, inclusive, recentemente, que nós não queremos, mas estamos dispostos a pagar o preço capital. Aí eu falei, ó, já era uma promessa unilateral, mas até melhor que além de ser uma promessa, um compromisso unilateral, que seja também bilateral, então, aliás, plurilateral, enfim, além de ser um comprometimento, mesmo enquanto curador da comunidade, com você, que faz parte desses milhares de pessoas que estão lutando para impedir o que está desenhado desde 92 no Umbrella Deal, que está sendo acelerado nesse momento, nessa quadra histórica. Além disso, eu assumi formalmente, e você sabe que negócio jurídico não precisa de forma escrita, testemunha não, ó. Não é só aquela história de verba volante, escrito permanente, não. Mesmo sem escrever a palavra dada, pelo menos no direito que eu estudei, né? Eu estudei e eu não esqueci o que eu estudei, diferentemente de Barroso e companhia. Então, a palavra dada vale. Eu me empenhei, para além da promessa pública de que ninguém opera o DE e que a gente vai até o fim pela causa desesperada de salvação nacional, eu também me comprometi com esses dois em particular, que tanto fizeram para garantir a live de hoje, garantir inclusive a qualidade ainda melhor dessa transmissão, que certamente vai melhorar ainda mais até a gente se encontrar nosso próximo compromisso marcado, fora alguma live excepcional, que nem rolou essa aqui, vai saber, não tem como dizer se vai ter ou não ter, já que estamos em teste. Mas enfim, em princípio, a gente volta então na próxima terça-feira, graças a essas pessoas que exigiram de mim a contrapartida de não deixar que o DE fosse operado, de que a gente fosse até o fim pelo Brasil. Certo? Uma boa noite aí para você, Expressionauta. Tamo junto. Comemoremos essa vitória. Foi suada. Foi suada, gente. Foi suada. E a gente vai continuar lutando aqui, tá certo? Um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro.